contribuintes aqui em Salvador que vão sentir esse reajuste aí do IPTU. O aumento é de 10,74%, isso é um reajuste aí anual baseado na inflação. E também da taxa de lixo. No caso da taxa de lixo, o aumento vai ser um pouquinho maior, de 50%. Quem vai conversar sobre esse assunto com a gente é a secretária municipal da Fazenda, a Giovana Victor. Boa noite, secretária. Os contribuintes, então, já começam o ano aí com esse baque, porque 10,74% é um reajuste alto, que é baseado na inflação, e a taxa de lixo, 50%. Queria que você explicasse um pouco essa dinâmica aí desses aumentos, até porque a gente está numa pandemia, as pessoas aí ainda enfrentando crises e desemprego. Claro, o momento é muito difícil. Boa noite, Léo. Boa noite, Jéssica. Nós compreendemos o momento de dificuldades. Todos os anos, o IPTU é reajustado pelo índice da inflação. O que aconteceu esse ano é que a inflação foi muito alta no período. Então, para a gente manter a receita real, nós tivemos que acompanhar a inflação, que é o tradicional. Isso aí garante que a prefeitura tenha os recursos para manter todos os serviços que já existem. Se a gente diminui a nossa receita, nós temos também que diminuir os nossos serviços, que são os serviços de saúde, de educação fundamental, de manutenção da cidade, tapa-buraco, tudo que a gente vê é mantido pelo IPTU. De fato, a gente compreende que nesses últimos 12 meses, a inflação realmente mudou de patamar. E esperamos que a partir do ano que vem ela retome os patamares mais de um dígito, menores, para que o contribuinte não seja tão penalizado. Agora, ok, né, tem que acompanhar a inflação, mas isso também não acaba estimulando esse aumento aí, a inadimplência? Na verdade, o contribuinte de Salvador, ele honra os seus compromissos. Nós temos também como obrigação, como gestores da área tributária, de cobrar aqueles que não comparecem. Então, cada vez mais, nós estamos aperfeiçoando os nossos instrumentos de cobrança. Estamos também buscando, claro, diminuímos, por exemplo, os juros para o parcelamento administrativo, que eram muito altos. A gente não tinha nem coragem quase de chamar o contribuinte para se acertar, porque a parcela era reajustada em valores tão altos que o contribuinte até desistia de procurar a fazenda. Então, a gente diminuiu, por exemplo, os juros dos parcelamentos administrativos. Está em atraso. Mesmo do ano, se precisa fazer um parcelamento com alguma dívida. Antes, era IPCA mais 1% ao mês, um absurdo. Então, a gente mudou isso no ano passado, tiramos esse 1%, mudamos de IPCA para Selic só uma vez por ano, para que os juros da parte do parcelamento administrativo, aquele antes de ir para a justiça, fique mais palatável para o cidadão. Nós observamos isso e, então, também estamos chamando os contribuintes, porque estamos aperfeiçoando os nossos sistemas de cobrança. Então, é importante que todos honrem esse pagamento. A gente tem um desconto de 7% para quem paga a parcela única em fevereiro. Ou seja, se você pagar a parcela única, você vai sentir já menos esse reajuste. E explicar que é graças a esse recurso que a prefeitura pode fazer tudo que ela faz. Agora, e no caso da taxa de lixo, no caso do IPTU, ele é reajustado com base na inflação, certo? Já está na lei. Agora, e a taxa de lixo? Por que esse aumento de 50%? É importante observar, quando você receber o seu boleto, está escrito embaixo do IPTU, tem ali TRSD, que é essa taxa de resíduos sólidos. O que aconteceu? Em 2020, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, essa lei federal, ela determinou que as capitais e os municípios de região metropolitana chegassem à sustentabilidade financeira para a coleta, destinação e tratamento dos resíduos sólidos. Só que nós não cobrimos nem um terço, não cobrimos até 2020, nem um terço do que a gente gasta para recolher o lixo, varrer a rua, fazer toda a limpeza urbana. A nossa taxa não recolhe nem um terço disso. E a gente, se fosse chegar aos 100%, nós teríamos que aumentar 300% a taxa. Aí o prefeito Bruno falou, nem pensar. Então, a gente segurou esses valores. A gente fala 50%, parece que é enorme, mas esses valores não são valores altos. A taxa de lixo ela tem um valor menor do que o IPTU, né? Bem menor, é R$200, R$300 por ano. A gente tem exemplos de R$80 por ano. Então, isso por mês, às vezes dá R$8, R$10, R$12. Quando a gente fala 50%, parece que é um valor altíssimo. Então, eu te convido, quando você receber seu boleto, olha ali qual é a TRSD
E você vai ver que esse aumento de 50% não é uma coisa exorbitante. A gente entende, Léo, que qualquer valor agora é alto quando se trata de imposto, porque todas as famílias, as empresas estão num momento de muita dificuldade. Além da cota única, do desconto de 7%, que, como você está chamando a atenção, já ameniza aí um pouco esse reajuste de 10,74%. Tem algum outro tipo de incentivo para o contribuinte? Esse ano, inclusive, tem uma novidade que as pessoas vão poder pagar no cartão de crédito. Isso, a gente agora aumentou os meios de pagamento. Hoje você já pode fazer o débito em conta, você já pode pagar com boleto pela internet e, a partir de agora, quando você receber o seu boleto, você pode pagar também pelo cartão de crédito no site da Secretaria de Fazenda. Você entra no site da Secretaria Municipal de Fazenda, vai lá no Pague Fácil, que é onde você também paga como boleto bancário, e lá vai ter a opção de você pagar por cartão de crédito, você pode pagar, enfim, fazer a escolha do cartão de crédito e aí você pode contar ali, né, milhas, aquilo tudo que a gente sabe como é que é essa coisa de cartão. Isso para o IPTU de 2022, ou esse benefício de pagamento no cartão também pode ser para renegociação de dívidas? Para taxas, para o IPTU e para aquele imposto de transferência de bens, que é o nosso ITV, quando a gente vai comprar um imóvel e às vezes vem um valor alto, e aí você pode pagar pelo cartão de crédito. É até bom porque às vezes a pessoa pode parcelar, porque já comprou um imóvel, já se endividou. Então, esse imposto também que é alto, que é o de transmissão, também pode ser feito pelo cartão de crédito. Vou pedir licença um pouquinho, porque Jéssica quer fazer uma pergunta lá do estúdio. Pode falar, Jéssica? Eu quero mandar logo 2 perguntas em uma só para você, tá, Léo? E aí você conduz, por favor, com a secretária. O reajuste de um pouco mais de 10% no IPTU vem depois de outros reajustes de anos anteriores. Por exemplo, tem contribuinte do IPTU que viu o IPTU dele ser ajustado em 80%, em 100% na nossa cidade. Isso não é mentira, não estou tirando da minha cabeça. Quem tem terreno de estacionamento ou terreno vazio, viu um reajuste exorbitante. Então, são 10% infração em cima de um valor que já vem sendo reajustado ao longo de anos anteriores. É possível pedir uma revisão do valor a uma altura dessa? E a outra pergunta é: taxa de lixo reajustada em 50%, a gente compreende que são R$12 por mês, mas imagine R$12 por mês para uma família que vive com um orçamento enxuto de um salário mínimo. R$12 é comida que deixa de ir para a mesa para pagar a taxa de resíduos sólidos. E a cidade está suja. Se você passar no Porto das Sardinhas, por exemplo, é uma podridão. Periferia, muita sujeira. A taxa de lixo vai ser reajustada, mas vai ter incremento na limpeza da nossa cidade, porque a gente paga mais. Mas a gente quer ter maior retorno também do serviço prestado. Jéssica está fazendo 2 perguntas, uma delas é que ela fala o seguinte, que o contribuinte vai sentir muito, mais do que esses 10,74%, que a gente teve recentemente, até na gestão anterior, aquela atualização do imposto, do IPTU, que para algumas pessoas chegou a 80%, então já teve esse reajuste muito alto, que gerou inclusive polêmica, questões na justiça, agora vem esse 10,74%, essa é uma pergunta, né? E essas pessoas podem pedir revisão. E uma outra coisa que ela chamou a atenção é que a taxa de lixo de 50%, por mais que a taxa seja menorzinha, às vezes implica aí R$12, R$20 de aumento por ano, mas isso conta para as famílias pobres e a gente vê muitos locais na cidade com questão do lixo aí, ela falou do Porto das Sardinhas, na periferia, enfim. Esse aumento vai implicar em ser melhor serviço, de fato? São essas 2 perguntas aí que a Jéssica está fazendo. Perfeito. Jéssica, o que aconteceu em 2014 foi a atualização do valor do IPTU. Ali a gente mudou o que a gente chama da base de cálculo. Quanto que valia o metro quadrado de cada residência ou comércio naquela rua, naquele bairro. Aquilo que aconteceu foi o chamado aumento real, que houve toda aquela problemática, depois segurou em 35%. Isso foi uma coisa. Desde então, todo ano se reajusta pela inflação. O que acontece é que desde 2014 a inflação vem sendo 4%, 5%, 5,5%, e aí todo ano se reajusta. O que aconteceu esse ano com o país é que a inflação foi de 10,74% de dezembro de 2020 a novembro de 2021. E nós, para não termos que cortar serviços, diminuir, pelo contrário, a gente está tendo uma pressão de despesa, Jéssica, no último ano, violenta.
Nós tivemos essa questão da pandemia, que foi graças ao caixa que a prefeitura fez, que nós conseguimos montar tantos equipamentos de uma forma tão rápida, uma rede de saúde, Jéssica, que não existia em Salvador. Você sabe, Léo, que quem é responsável, de acordo com as competências constitucionais, de manter a rede que a gente chama de alta complexidade, o que é isso? UTI, por exemplo, é o Estado. A prefeitura tem uma rede pequena de UTI, só que a gente montou quase 300 leitos. Salvador foi a capital, depois de São Paulo, que teve mais leitos de UTI da noite para o dia. Um leito de UTI custa R$5.000 por dia. Isso tudo foi graças à capacidade financeira de Salvador. Então, é importante, a gente está vendo como é que se agravou essa questão da gripe. Pois não. Então, assim, graças a essa capacidade financeira que a gente conseguiu manter os serviços. Agora, diminuir, a população vai sentir muito. A gente tem que minimamente manter o que a gente já faz hoje. Obrigada pelos esclarecimentos, secretária. Jéssica, é com você.